Olá pessoas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cientistas malucos, cientistas pirados que de certa forma acreditavam que era possível trazer vida, basicamente entre aspas, do nada. E não só isso, nós vamos falar também do cientista do mais maluco de todos eles, que muita gente pensava que era apenas um personagem fictício, mas de fato ele realmente existiu. E eu falo de quem? Do mais maluco de todos, é claro, Dr. Victor Frankenstein. Em 1818, a jovem escritora Mary Shelley havia criado uma das maiores histórias de ficção de todos os tempos. Frankenstein, o moderno Prometeu. Seu conto se tornou livro e foi imortalizado nos cinemas. Mas o que talvez ela desconhecia é que Frankenstein realmente existiu. Ou talvez ela soubesse. Bom, vamos à breve introdução do nosso mini documentário. Veja só, do século XVI, ou melhor, do século XIV ao século XVIII, acreditava-se muito que era possível fazer vida a partir do nada, entre aspas, tá? Eu falo do nada porque existem vários processos que os cientistas malucos acreditavam que era possível fazer com que um objeto inanimado, por exemplo, ou um cadáver morto, pudesse ter vida. Um deles, o mais utilizado, obviamente, foi o conceito de que poderia trazer vida a um ser ou qualquer corpo morto, por assim dizer, através da energia elétrica. Doutor, filósofo, historiador, curioso, cientista, não interessa. O fato é que na história da humanidade, várias pessoas tentaram sim fazer vida do nada, ou do nada entre aspas, tá? E, como eu disse agora no começo, Frankenstein realmente existiu. E eu não só vou mostrar quem foi o Dr. Victor Frankenstein da vida real, como também vou mostrar alguns outros doutores malucos que também tentaram, de certa forma, descobrir algo relacionado sobre vida do nada, ou dar vida a algo inanimado, por assim dizer. Bem, eu começo o nosso mini documentário citando Luigi Galvani. Para quem não sabe, Luigi Galvani foi um doutor, físico, filósofo, enfim, professor. O cara tinha um currículo imenso. Em torno do ano de 1780, ele começou seus misteriosos estudos com base na crença de que a eletricidade e a vida tinham alguma espécie de ligação. Esse fato curioso aí se deu durante o preparo de um jantar, e a coisa foi assim, ó. A esposa de Luigi Galvani estava preparando para ele um ensopado de rãs para que ele pudesse melhorar de uma gripe forte. E naquele dia, algo inusitado aconteceu. Bem, o negócio é que havia uma forte tempestade, trovejava muito, e a cada vez que um raio caía, Galvani percebeu o seguinte: por causa da condução de energia estática, as rãs que estavam mortas ali faziam movimentos com suas patas, ou seja, elas reagiam ao impulso elétrico, e desde então começou o interesse de Galvani pelo assunto. E é fato que algumas pessoas contam que é outra história, que não foi bem assim, mas, segundo próprios relatos, as próprias anotações de Galvani, que está em posse de museus, realmente foi desse jeito que aconteceu. Não foi dessecando rãs, que nem dizem por aí, e sim durante o preparo de um jantar. Ah, e tem algumas curiosidades também sobre Galvani, tá? Para vocês saberem melhor quem ele é simples. Eu vou dar dois fatos curiosos aqui. O primeiro é que tem um processo chamado célula eletroquímica, que é o mesmo processo utilizado naquelas pilhas que a gente tem em casa aí. Pilha comum. Esse processo também tem outro nome entre os cientistas, ele é chamado de células galvânicas, em homenagem, obviamente, ao Luigi Galvani. E há também um outro processo chamado galvanização, ou, para ficar mais fácil para você entender, você já deve ter ouvido falar assim, ó, pega uma barra de ferro daquela galvanizada lá para mim, ferro galvanizado, enfim, galvanização, galvanizado, ou seja, mais uma homenagem às descobertas de Galvani. E o meu próximo suposto Victor Frankenstein se chama Giovanni Aldini, e vai vendo só, ele era sobrinho de Galvani, só que ele levou bem mais a sério aí esse lance de trazer ou de fazer a vida aí do nada, por assim dizer.
O lance é que, se baseando nos ensinamentos do seu tio, em janeiro de 1803, Aldini chegou a fazer testes com o cadáver de um homem chamado George Foster. Bem, ele conseguiu resultados espantosos, como por exemplo, durante a exibição pública, conseguiu assustar seus convidados, pois com o uso de energia elétrica, o cadáver aparentava estar vivo, de tanto que se mexia. Ele só precisava mesmo era cutucar o cadáver lá com uma espécie de condutor elétrico que passava isso para os nervos. Então, ou seja, o cadáver acabava dando algumas respostas. Seja como for, foi algo bem bizarro, muito assustador para aquela época. O nosso próximo exemplo se chama Andrew Hoare, e vai vendo só, ele foi além aí, ele começou fazendo demonstrações públicas de que havia a possibilidade da energia elétrica criar vida ou algo do tipo com corpos, com restos de animais mortos, por assim dizer. Só que, em uma certa ocasião, ele fez isso aí por uma grande plateia, só que também, igual ao caso anterior, com um cadáver. E isso foi em 1818, pouco tempo depois do lançamento do livro Frankenstein, ou Prometeu. O cara aí conseguiu um meio de demonstrar suas experiências com o cadáver, e o corpo era fresco, era um corpo recente, e era de um assassino condenado à morte chamado Matthew Cladesdale. No dia da exibição, coisas assustadoras ocorreram. Ele conseguiu fazer com que o cadáver respondesse aos estímulos elétricos e os resultados foram pavorosos, pois o corpo morto chegou a fazer expressões, parecia que estava vivo, realmente. Chegou a movimentar o braço esquerdo e fez com que seu pulmão, olha só, o seu pulmão reagisse. E até fez com que ele abrisse os olhos, o que, obviamente, deixou todo mundo ali em pânico. E temos também no século XVII um homem chamado Lázaro Spallanzani. E vai vendo só a história dele. Ele não era, bem dizer assim, um cientista. Era mais ou menos. Eu vou explicar. Esse lance de criar vida e do homem criar vida era um tema praticamente herege nessa época. Aliás, eu acho que é até hoje. Um cara que provavelmente encarou muita briga nesse sentido foi esse que eu acabei de citar, que é o Lázaro aí, porque acontece o seguinte, ele era um padre e era filósofo, e ele acreditava ter conseguido fazer a ressurreição de micro-organismos através de pesquisas científicas. Ele fazia todos os tipos de experimentos, e o mais conhecido deles aí no meio da ciência seria a decapitação de caracóis para ver se existia alguma forma aí, que servia de exemplo para tentar reanimá-los, ou seja, emendar de volta a cabeça para ver se os bichos voltavam a viver. Mas sem sucesso. Bem, eu poderia dar muitos outros exemplos de homens e mulheres que aí, durante várias épocas, tentaram de alguma forma encontrar os mistérios entre a vida e a morte, tentar contornar isso aí, achar um caminho para isso aí. Mas ficaria muito extenso, pois agora eu vou fazer o seguinte, eu vou focar no personagem que mais me interessa, que, acredite ou não, é o verdadeiro Dr. Victor Frankenstein. E para começar, eu vou mostrando essas imagens que vocês estão vendo aí. Essas são as recentes ruínas de um castelo na Alemanha chamado Castelo von Frankenstein. Esse castelo tem séculos de existência e pertenceu, como o nome diz aí, à família von Frankenstein. Era aquela história. O vô morria, ficava pro neto, o neto ficava pro outro neto, depois ficava pro filho, enfim. Ia tendo uma cadeia de sucessores que herdavam esse castelo aí, o castelo da família von Frankenstein, na Alemanha. O último membro da família Frankenstein se chama George von Frankenstein. Vai vendo só que curioso. Tem uma lenda por detrás de George que diz que ele matou um dragão. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo, a história dele é tão boa, eu vou fazer um outro vídeo só dele, depois desse vídeo aqui, talvez no domingo. Eu vou soltar no final de semana. Mas continuando a história, vai vendo só. Esse foi o último herdeiro do castelo, da família von Frankenstein. E também há ali uma pequena igreja que tem ali perto, com um cemitério, onde estão enterrados vários membros da família von Frankenstein.
Bem, como eu disse, George seria o último herdeiro da família Frankenstein, só que não. Não quero te confundir, vai vendo só por quê. Porque ele era o último herdeiro com o sobrenome Von Frankenstein, pois ele deixou um legado e um parente dele assumiu esse castelo. E o nome desse parente aí, de um dos sobrinhos que assumiu esse castelo, era Johann Conrad Dippel. Bem, Dippel foi a última pessoa a morar no castelo, tá? Ele herdou o castelo de seus parentes, embora não tivesse o mesmo sobrenome. Só que vai vendo só que curioso. Dippel era uma espécie de filósofo, era uma espécie de cientista, ele buscava por respostas sobre a vida e a morte. Há relatos aí na história de que Dippel estava atrás, em busca de um elixir da vida, algo desse gênero aí. Ele não mexia com eletricidade, como o Dr. Victor Frankenstein. Aqui no caso, muda apenas o elemento. Ao invés de eletricidade, ele tentava criar uma espécie de elixir. E ele criou um, tá? Embora em suas notas há a alegação de que seja o elixir da vida, na verdade era uma espécie de fortificante, uma espécie de complemento vitamínico. Agora, eis a questão. A maneira com que Dippel trabalhava. Ele não se contentava com quase nada, principalmente com restos de animais. Então, ele precisava do quê? De cadáveres. Só que conseguir cadáveres nessa época não era uma tarefa fácil, não. Aliás, hoje em dia também não é. Para pôr em prática os seus experimentos e teorias, Dippel fazia o seguinte. Ele, durante a noite, aí, sorrateiramente visitava aí o cemitério local, que ficava a poucos quilômetros ali do castelo, que, aliás, antigamente dava até para ver da torre do castelo o cemitério ali naquela região. Bem, eu não preciso dizer que Dippel afanava alguns cadáveres, levava o cadáver embora, levava para o castelo e, chegando lá, ele fazia seus experimentos. Aliás, foi graças a tudo isso aí que Dippel conseguiu fazer o tônico dele aí, o fortificante, que ele achava que era o elixir da vida. Mas vai vendo que nojento que era. Ele usava restos orgânicos, inclusive sangue de gente morta, para fazer esse tônico aí da vida eterna. Embora Dippel não tenha herdado o nome Von Frankenstein, ainda assim existem documentos em museus com a assinatura dele, de Dippel, como Frankenstein, ou seja, ele era assim representante legítimo da família Frankenstein e herdeiro do castelo. Ele nasceu e viveu no século XVII e acabou sendo preso por suas maluquices e até mesmo por outros motivos aí que são meio controversos que não é o caso falar. Seja como for, por ele ser um nobre, ele teve uma prisão domiciliar e morreu em casa. A idade foi desconhecida, não se sabe exatamente com quantos anos ele morreu, mas presume-se que foi com 56. Bem, para complementar toda essa história, eu quero dar uma dica sensacional para você. Eu aposto as minhas fichas nisso, que eu sei que você vai gostar dessa dica aí, porque é fantástica. O filme Victor Frankenstein, que foi aos cinemas em 2015, distribuído pela Fox, onde temos os atores James McAvoy como Victor Frankenstein e Daniel Radcliffe como Igor, é, na minha opinião, um ponto de vista sensacional sobre a história que aborda o Dr. Victor Frankenstein e também o Igor. Quando eu digo sensacional, eu estou falando sensacional mesmo. E digo isso pelo seguinte, eu conheço várias aí até de ilustração a peça de teatro, adaptações relacionadas a Frankenstein e a história de Victor Frankenstein, o Prometeu. Só que vai vendo só, a diferença de todas as histórias que eu já vi até hoje desse filme é que ela dá um foco maior, não na criatura, mas no criador e também no Igor. Então nós temos aqui um filme onde você tem a
a amizade entre Victor Frankenstein e Igor. Quem assistiu o filme sabe o que eu tô falando, eu não posso dar spoiler aqui, senão perde a graça. Mas em resumo, a gente tem um foco na amizade entre Victor Frankenstein e Igor, sobre um ponto de vista muito bacana, muito interessante, muito bem escrito. Então, assim, como está saindo a mídia física agora, e para quem gosta de colecionar e gosta de filme de terror, e principalmente do clássico Frankenstein, sem sombra de dúvidas, merece ter a mídia em casa. Então eu vou fazer o seguinte, aqui na descrição, aqui embaixo, aqui, ó, perto do joinha aqui, você tem a descrição do vídeo. Eu vou deixar um link, que é o link aí para quem quiser adquirir a mídia física aí. Espero que tenham apreciado esse vídeo, espero que tenham gostado. Dá joinha, compartilhe ele em suas redes sociais, é um vídeo muito bacana. A gente trouxe aqui a história do verdadeiro Victor Frankenstein aí de todos os tempos. É uma coisa que muita gente, inclusive eu, achava que era só ficção. E não, no final das contas, nós não temos não apenas um Victor Frankenstein, né, mas vários. E detalhe, eu vou contar também no final de semana a história do parente aí do Victor Frankenstein, não, do Dippel, né? Que é o George von Frankenstein, que matou uma besta. A história é sinistra, muito bacana mesmo. Bom, galera, espero que tenha apreciado o vídeo. Links aí na descrição. Se gostou, dá joinha. Repito mais uma vez, joinha, 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 tem que pedir sempre. E não se esqueça, se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!